aê, meus Sandbidos, e aê, meus bidos dos sonhos. Bom, galera, hoje finalmente estamos aqui para comentar sobre a continuação de Sandman, o segundo volume aí que foi adaptado para a primeira temporada da Netflix, que eu tive que ler antes de, por conta da série, assim, eu não tinha o quadrinho físico, então eu tive que ler pela internet, li ele inteirinho, e aí eu reli ele, reli o volume para também ver se tinha algum erro dentro do encadernado para eu comentar aqui no canal, porque eu sempre faço isso com os vídeos de HQ. De qualquer maneira, vocês verão tudo isso neste vídeo, tanto a minha opinião sobre o volume quando eu li pela primeira vez, quando eu li pela segunda vez e até mesmo sobre os erros que podem ter sido encontrados neste volume. Mas eu tô muito animado porque agora que eu li o segundo volume eu posso dar continuidade na leitura de Sandman e aí a gente vai prosseguir até sair as outras temporadas da Netflix e ao mesmo tempo com o meu próprio gosto pelo quadrinho mesmo, porque eu gostei muito do primeiro volume, fiquei muito feliz, li o segundo e já posso afirmar que eu gostei. Bora lá falar sobre o arco A Casa de Bonecas. Significa que somos apenas bonecas. Não temos a menor ideia do que está acontecendo. Só nos iludimos, acreditando que exercemos controle sobre nossa vida, enquanto, a uma distância menor do que a espessura de uma folha de papel, brincam conosco coisas que nos enlouqueceriam se parássemos muito tempo para pensar nelas. São elas que nos fazem transitar de uma sala a outra, pondo-nos para dormir quando estamos cansados ou entediados. Olha, o encadernado é tão bom, mas tão bom, que eu tive pelo menos umas 6 opções para colocar de abertura, sabe? Essa fala que normalmente eu coloco, uma fala do encadernado, uma fala importante, uma fala impactante, uma fala legal do quadrinho que eu coloco para a abertura do vídeo, que eu narro ela. Cara, neste encadernado teve pelo menos umas 6, eu anotei umas 6 assim, e tive que escolher entre uma delas. E poucas vezes, na real, eu acho que isso nunca tinha acontecido em relação a quadrinhos assim, sabe, de herói ou algo do tipo, sabe? No mínimo 2 falas eu tinha colocado assim de opção e ia escolher entre uma delas ou 3. Agora 6, até tendo opção de mais 6, mas eu sabia que eu tinha que dar uma controlada. Cara, isso raramente acontece, então só isso já mostra o quão bom é esse encadernado. Mas enfim, indo agora de verdade para a história. Após conseguir liberdade e recuperar seus objetos, o Senhor dos Sonhos agora busca reconstruir seu reino e, ao descobrir que existem 4 criações importantes que foram embora, decide ir atrás de cada uma delas enquanto lida com o novo vórtice desta era. Neste arco, somos apresentados a um grande antagonista, tanto que ele é o vilão da primeira temporada adaptada pela Netflix. Seu nome é Coríntio. E a maneira que sua presença vai sendo trabalhada conforme passem as edições é sensacional. Há um segredo por trás de seus olhos que faz com que o autor prefira nos mostrar o que ele enxerga do que colocar ele e outra pessoa no mesmo quadro, trazendo muitas vezes aquela sensação de estar no corpo dele, em primeira pessoa, como nos videogames ou naqueles casos raros de filmes. É algo que eu não lembro de ter visto antes e achei do caramba toda vez que acontecia. Entretanto, sua atenção acaba sendo menor do que o esperado, já que o verdadeiro foco acaba sendo a garota chamada Rose, que consegue adentrar pelo mundo do sonhar de uma maneira que raramente acontece. Essa trama com ela acaba sendo bem interessante, desenvolvendo o universo dessa jovem que tem diversos problemas na vida e ainda tem que lidar com isso. Um problema que vai crescendo até um ponto inesperado de reverberar em diversos acontecimentos na última edição. Compreender tudo talvez não aconteça, mas os plots desenvolvidos são uma doideira e finaliza com o nosso querido protagonista sendo bem ameaçador, o que é muito legal. E aproveitando que eu falei dele, algo que voltamos a acompanhar neste volume é a ausência de Morpheus, pois mesmo que o título do quadrinho seja dele, a sua presença fica mais rara e a ansiedade por ela se mantém intacta, o que cada vez mais vejo como um grande elemento da narrativa de Neil Gaiman, pois a sua presença precisa ser a presença. E graças à arte, isso é feito com exatidão. Mas ainda não vamos falar sobre isso. Outra parte que continua do primeiro volume é a inventividade, e não só por conta da narrativa, mas pela movimentação dos quadros, que eu não sei se fica encabeçado por parte de quem escreve ou de quem desenha, mas tem pequenas ideias que simplesmente me fazem ver o quadrinho de modo maravilhado apenas por isso. Como, por exemplo, a diferença de páginas quando estamos vendo algo cotidiano e quando estamos vendo algo
no mundo dos sonhos. Um lance que é importante notar é que, após ter lido o primeiro volume, onde você vai adentrar neste universo, entender como os personagens funcionam, como o universo funciona e como a própria narrativa do New Game funciona, fica bem mais fácil prosseguir quando você chega no segundo volume. Você entende que o protagonista vai demorar para aparecer, você entende que tem certas coisas que podem não fazer sentido agora, mas vão fazer sentido no futuro, e ainda assim o próprio universo sendo explorado, você já está mais favorável para aquela história, para ver que algumas coisas vão ser aleatórias, outras coisas vão estar tudo conectado, e por aí vai. Até mesmo as coisas que podem não fazer sentido, é só você prosseguir. Eu pelo menos fiz muito isso, né? Eu tava ali, não tava entendendo o que estava acontecendo, e eu fui continuando, porque depois de umas 3 páginas, aquilo ia fazer sentido, aquilo ia ser explicado. Ou pelo menos, se não fosse explicado, ou pelo menos eu não entendesse, eu pelo menos teria uma ideia do que rolou por ali. Isso pelo menos aconteceu pra mim na edição envolvendo os tios ali do Ned, entendeu? Porque acontece um negócio ali, acontece bastante coisa, e quando aconteceu eu fiquei, meu Deus, mas o que aconteceu no final de tudo, sabe? E eu fiquei um pouquinho confuso. Mas, se vale uma nota aqui, além desta nota que eu já estou dando, é que, após ter lido pela primeira vez na internet e reler o quadrinho, cara, que experiência, que diferença. Reler Sandman é simplesmente maravilhoso. Eu não tive toda essa experiência com o primeiro volume porque eu ainda não peguei pra reler de uma vez o primeiro volume. Mas reler o segundo volume como um todo foi uma ótima experiência. Porque tudo fez mais sentido, eu já tava entendendo tudo que estava acontecendo no geral. E tem certos detalhes que eu não sei se foi por uma falta de atenção, mas relendo, tem certas coisas ali que ficam muito bem maiores, sabe? Ficam mais grandiosas, ficam mais compreensíveis e mostra como realmente o Neil Gaiman não deixa nada escapar. Tudo ali tem o seu propósito. E um exemplo que eu vou dar de tudo isso que eu tô falando é o próprio lance da história do Lobo Mau, que na primeira vez que eu li e até relendo, me soou algo aleatório, sabe? Que não tinha um encaixe ali dentro da história. Mas foi eu notar a camiseta de determinado personagem e as ações dele e tudo fez sentido. De verdade, quando eu li, a minha única reação foi: nossa! E essa ideia, né, este acontecimento no quadrinho, vem da edição dos colecionadores, que pra mim foi uma das melhores do volume, sendo totalmente fechada e trabalhando de uma maneira bem doida a reunião de grandes serial killers, que traz até uma brincadeira disso no nome do evento. E essa é uma edição que até pela primeira e última página traz uma ideia de edição única, algo que realmente ocorre com as edições 9 e 13 também, e até mesmo a querida edição 8 do primeiro volume. O que pra mim traz a ideia de que mesmo a conclusão sendo extremamente anormal e da hora do arco como um todo, o querido autor tem uma habilidade extraordinária com histórias solo. Entretanto, ele tem mais qualidades do que isso. E assim como o primeiro volume fez questão de conectar a cronologia do universo de si e os problemas de sono que ocorreram na vida real com a jornada de Sandman, aqui há tanto uma conexão envolvendo a origem do tecelão ser marrom, quanto o encontro de Morpheus com determinado homem bem importante para a humanidade e a inspiração que ele trouxe para isso, sendo estes fatores que agregam para tornar os Perpétuos mais interessantes e verdadeiros para a nossa história. No entanto, eu preciso dizer que, na minha opinião, faltou algo neste volume e por isso eu ainda prefiro o primeiro volume, que é, mesmo sendo mais fácil seguir neste universo, uma vez que você já foi apresentado e que várias novas camadas tenham sido exploradas, ele não traz tanto do Sandman resolvendo os assuntos com maior participação. E mesmo que tenha alguns arcos realmente excelentes e marcantes, como até mesmo as próprias edições solos que eu citei, eu não acho que elas consigam ser tão impactantes no quesito emocional e de arrepiar quanto as do primeiro volume, como as edições da Lanchonete, da Morte e do próprio Inferno. Entretanto, mesmo que eu possa estar soando um pouquinho negativo, eu gostei demais de voltar para Sandman, de explorar mais o universo, os personagens e ter mais resquícios dos Perpétuos que prometem ganhar cada vez mais presença nas continuações, o que traz uma enorme empolgação. E um excelente ponto positivo
é ver como realmente o Gaiman já saía da caixinha ao trazer protagonismo feminino, explorar a cultura africana, mostrando até o sucesso que poderiam alcançar, além de apresentar e trabalhar uma drag queen da forma mais humana possível. Pontos fortes estes que hoje em dia são vistos como lacração, e que o autor tocaria e desenvolveria ainda mais em edições futuras, usando até mesmo personagens estabelecidos para tratar de assuntos bem delicados. Só que convenhamos, não é só do roteiro que um quadrinho se basta, que um quadrinho tem algo a dizer, mas da arte também. E a ilustração desse encadernado, num todo, é realizada pelo Mike Dringenberg e a arte finalizada pelo Malcolm Jones III, transparecendo muito bem algo que já havíamos visto no primeiro volume, já que ambos trabalharam nele, mas uma evolução também, um encontro maior com um roteiro tão robusto, sabendo muito bem para onde caminhar por um universo tão gigante, explorando algo mágico por parte dos momentos belos no sonhar, algo aterrorizante por parte da casa que a Rose se hospeda, e algo catártico, quase cinematográfico, por parte da história com a Nada ou com os colecionadores. A arte cria um tom que casa com a narrativa, e a conclusão do volume na última edição chega a ser espetacular pelo que é feito e quão belo aquele mundo pode ser. Na obra se encontram outros artistas como o Chris Bachalo, Michael Zulli e Steve Parkhouse durante algumas edições, mas não acredito que tenha muito a dizer, já que todos manifestam uma ilustração que conversa bastante com o que estava sendo dito, e no mínimo merece destaque o que Zulli faz, já que o artista precisou adaptar diversos séculos, trazer algo sujo, real e ao mesmo tempo estiloso e característico de Sandman. A edição de 30 anos adaptada pela Panini neste segundo volume surpreende por não só manter as qualidades de ter um prefácio, um prólogo e um pós-fácio bacana, sendo um destes praticamente um anteriormente do primeiro volume, como por, diferente do primeiro volume, não ter erros que eu encontrei no primeiro volume, entendeu? Os erros que eu encontrei no primeiro volume não existem aqui. Não tem diálogo fora do balão, não tem erro de gramática e não tem erro gráfico. No mínimo, eu diria que tem alguns erros de tradução, como por exemplo, de morrer poderia ser de matar, porque poderia ser pelo qual, e se sair, tinha que ser se safar. De resto, tudo lindo e maravilhoso. Que delícia ter lido esse encadernado tudo de novo, pra nada praticamente, sabe? A Casa de Bonecas segue explorando a Terra dos Sonhos, com a ideia de que existe ainda mais por trás da mitologia deste universo e de que podem ter mais personagens para nos afeiçoarmos, enquanto acompanhamos o desenvolvimento de Morpheus. A qualidade desta continuação não ultrapassa a qualidade do primeiro volume, na minha opinião, mas quase se iguala e ainda consegue esclarecer que essa é uma das fases e histórias mais legais para se acompanhar em qualquer tempo que você possa estar no momento. Sendo assim, pode ter certeza que vale a pena continuar lendo Sandman. Se você deu uma chance para Sandman, leu o primeiro volume e gostou, pode confiar que o segundo volume mantém um nível de qualidade e vai ser bem legal explorar o universo e o personagem. E se você assistiu a série da Netflix e você gostou e quer ver como é nos quadrinhos do Sandman, pode ter certeza que vai valer a pena ler isso daqui, mesmo você sabendo como acontece na série, porque no geral tem coisas que a série não adaptou e que aqui é bem diferente, é bem legal de acompanhar e é legal ver essas mudanças, sabe, o quão diferente pode ser adaptações, ao mesmo tempo que, cara, Sandman é realmente muito bacana, que surpresa deliciosa, sabe, ter dado uma chance para Sandman no começo do ano, lendo o primeiro volume, fiz vídeo aqui no canal, falei o que eu achei, e ler aqui o segundo volume, me apaixonar ainda mais, já ter lido o terceiro volume, vai ter vídeo daqui umas semanas no canal, o terceiro volume, e aí eu já tô ansioso para comprar o quarto volume e continuar e prosseguir com a leitura de Sandman, porque mesmo que a série seja cancelada, a série da Netflix, ou que não tenha outras temporadas, ou que mesmo tenha, mas vai demorar muito tempo, eu quero ler o mais rápido possível toda essa fase, porque ela é realmente tudo isso que eu ouvi dizer sobre ela.
Então se você já leu A Casa das Bonecas, deixa nos comentários o que você acha deste arco, se você concorda comigo de que o primeiro volume é melhor, ou se você acha A Casa das Bonecas melhor, deixa nos comentários do porquê que você acha melhor, sabe, o que você acha desse arco, o que você acha de Sandman como um todo, e a gente vai comentando sobre Sandman ainda, porque vai ter muito pra dizer sobre Sandman neste canal, e eu tô bem ansioso para isso. Eu agradeço muito se você assistiu o vídeo até aqui, e a gente se vê num próximo review. Muito obrigado, valeu, falou!